Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, como sempre acontece, às 19 horas. Eu e meu querido amigo Adair Ribeiro, curador do ACOL, o Museu Allan Kardec, ponto online. E na noite de hoje, no nosso portfólio Fontes Primárias, Adair vai trazer uma série de documentos sobre Amélie Boudet e o Espiritismo. Adair, querido, lhe dando boa noite e perguntando a você aquele ditado que por trás de um grande homem há uma grande mulher, não é? Mas a gente é espírita, a gente corrige isso. Ao lado de um grande homem há uma grande mulher, e esta mulher foi Amélie Boudet, sempre ao lado, apoiando o nosso querido codificador. Não é isso, Adair? Meu irmão, boa noite, tudo bom, Adair? Oi, Bruno, boa noite, pessoal. Gostoso estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente vai fazer a devida homenagem, né? Usando essa frase que você falou aí, mostrando um pouco, né, de quem foi Amélie Boudet e qual foi a sua relação com o Espiritismo, para a gente conhecer um pouco melhor essa grande mulher. Então vamos lá, meu amigo. Como dizem as biografias, né? A doce Gabi, embora que hoje sabemos que era um termo que Allan Kardec não utilizava, esse Gabi, não é? Então, isso estou abrasileirando o Gabriele aí, né? Então, vamos lá com a Amélie Boudet. Você comanda, meu amigo. Obrigado, Bruno. Só me dá um ok, está tudo certinho? Bom, agora, tudo certo. Então, tá bom. Bruno, pela primeira vez a gente vai dividir essa apresentação. Por quê? A quantidade de informações, né, que a gente está trazendo com relação a Amélie Boudet, né, e sua relação, né, a sua intimidade com o Espiritismo e o que ela fez pelo Espiritismo, não coube numa apresentação só. Então, eu vou pedir permissão para você para fazer a parte 1 hoje, né, e a parte 2 a gente continuar no nosso próximo Fontes Primárias. Então, hoje é o nosso Fontes Primárias número 13. A gente vai falar um pouco sobre a senhora Kardec, sobre a Madame Kardec, sobre a Amélie Gabrielle Boudet, sobre a viúva Kardec, falar desta grande mulher. Então, Bruno, eu já vou iniciar com uma fonte primária. Essa carta, as cartas que eu vou apresentar pertencem ao Museu ACOL. Essas cartas já se encontram, né, na parceria que o ACOL tem com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Parte desses documentos já estão transcritos e traduzidos, mas parte ainda não está. Então, algumas dessas cartas aqui, elas foram traduzidas livremente pelo Adair, que ainda não estão traduzidas oficialmente lá no portal Allan Kardec. Então, para a gente conhecer um pouco, a gente sabe que o casal, né, contraiu matrimônio em 1832. Né, eu já apresentei alguma coisa sobre a Amélie Boudet, sobre a chegada deles, né, do casal em Paris. Né, já contei um pouquinho sobre a família de Amélie Boudet. Então, hoje a gente vai focar especificamente nesta mulher. Então, numa carta de setembro de 1862, 9 de setembro, lembrando que esse é o ano das viagens espíritas de 1862, Kardec se ausentou por um período relativamente grande, né? E a troca de correspondências entre o casal foi intensa. Então, essa carta do dia 9 de setembro, Amélie escreve para Kardec e escreve: eu fiz a assinatura depois de tua partida e vendi coleções, fazendo uma receita de 130 francos. E ela ainda comenta: o assunto dos brevês está em um bom caminho. Por que eu trago essa carta? Mostrando já a participação de Amélie, né, intimamente ligada
com as atividades da doutrina espírita, efetuando assinaturas da Revista Espírita, vendendo coleções da Revista Espírita, cuidando de assuntos relativos à doutrina espírita. Então, por isso é que eu estou trazendo essa primeira carta. Uma segunda carta já no dia seguinte, né? Essa carta aqui é do dia 9 do 9, e essa é do dia 10 de setembro, mostrando essa troca intensa de correspondências. Nessa carta, a Amélie escreve assim para Kardec: trata-se do aluguel do andar térreo. Eu autorizei por 550. Então, ela negociando valores relativos a aluguel. E ela escreve: acabei de receber uma senhora da Rússia para falar sobre os livros dos espíritos e dos médiuns, mostrando, né, ela negociando, fazendo assinaturas, né, efetuando, né, operações com os livros, e ela escreve assim, né, que eu achei muito legal trazer isso: perceba que não estou desocupada, né, uma forma carinhosa, né, do casal: ó, não estou aqui à toa, não, estou trabalhando. Opa, pulou. Essa carta, ela é do dia 18 de setembro, e essa carta é de Kardec para Amélie Boudet. Aí Kardec escreve: conto naturalmente contigo para a locação, né? Se referindo ao terreno lá na Avenida Seguir. E Kardec escreve: é desnecessário dizer que o que tu fizeres será bem feito. Olha a confiança, né? A gente sabe que a imagem de Amélie foi arranhada, né, nos últimos tempos, né? Alguns achando que ela não tinha noção nenhuma de nada, era uma simples dona de casa, né? E aqui mostrando a confiança que Kardec depositava na sua esposa, inclusive para tratar de negócios com relação à locação, a condução das operações com as obras da doutrina espírita. Por isso que eu trouxe inicialmente essas 3 cartas. E a gente sabe que Kardec mantinha um registro do que ele chamou de Caixa do Espiritismo. O que era o Caixa do Espiritismo? Foi um fundo criado para controlar os recursos oriundos de donativos, empregados no interesse da doutrina. E tinham como objeto uma contabilidade especial, que não se confundia com a contabilidade do casal. O fundo também recebeu aportes de Allan Kardec, né, advindos do lucro das vendas de suas obras espíritas. Kardec pensava no futuro e preparava sua sucessão, como descreveu no relatório que foi apresentado à Sociedade Parisiense em 5 de maio de 1865. Isso consta na Revista Espírita. A Constituição Transitória do Espiritismo, que a gente encontra na Revista Espírita de dezembro do ano de 1868, traz o programa formulado por Kardec, traçando, né, com todos os elementos para uma nova organização do Espiritismo. A partir desse programa, Kardec deu os primeiros passos para a transição de uma condução que era focada em apenas um indivíduo, na sua pessoa, para uma gestão de forma coletiva, que seria pautada em uma instituição perene. O desencarne de Kardec implicou em diversas ações a serem tomadas para garantir e dar garantia, né, à continuidade dos seus planos e dos trabalhos em prol do espiritismo. A Livraria Espírita tinha acabado de ser criada e inaugurada sob a direção de Bittar, que foi escolhido e foi nomeado para o cargo pelo próprio Allan Kardec. A Revista Espírita continuou a sua publicação mensal normalmente e agora tendo, após o desencarne de Allan Kardec,
como redator-chefe o Sr. Delian. Lembrando que o Sr. Delian era secretário de Kardec, homem de confiança de Kardec. Em 9 de abril daquele ano, de 1869, poucos dias após o desencarne do mestre, o vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era o Sr. Levan, reuniu a comissão. E aqui eu peço para vocês começarem a guardar essa frase, comissão. Né? Em 9 de abril, o vice-presidente da Sociedade Parisiense reuniu a comissão. Né? E a gente vai falar disso mais para frente. E elegeu como novo presidente da Sociedade Parisiense o senhor Mallet. E foi mantida a mesma comissão da gestão anterior. Pelo próprio regulamento da Sociedade Parisiense, no artigo 14, esta eleição já estava prevista, ela já estava programada para ocorrer no dia 1º de abril, né, um dia depois do desencarne de Kardec, pelo estatuto, né, pelo regulamento da sociedade, já existia a previsão que a assembleia, né, a reunião que iria tratar da eleição, estava prevista para o dia 1º de abril. Passados os primeiros dias de abril, entre o velório e o enterro de Kardec, as bases construídas por ele confirmaram-se prontas para seguirem sua ausência. Por que que a gente fala isso? A gente vai ver. Muitos eram os que auxiliavam em seu trabalho, como o secretário, o Sr. Delian, os membros da diretoria da sociedade e do próprio conselho da Sociedade Parisiense. E aí agora começa a falar de uma figura que vai ser a protagonista desses 2 bate-papos, esses 2 dias que eu dividi a nossa apresentação. Amélie Gabrielle Boudet, como fiel seguidora do Espiritismo e herdeira legítima do legado de seu marido. Amélie não hesitou em tomar a frente e concluir essa transição que estava prevista naquilo que eu mencionei na Constituição Transitória do Espiritismo. Antes da gente continuar, vamos falar um pouco sobre a experiência de Amélie Boudet. Eu apresentei aquelas 3 cartas, né, mostrando já como Amélie lidava, né, com facilidade, vendendo obras, tratando de assuntos relativos à doutrina espírita, recebendo pessoas, né, de outros países, né, o que dirá ali da própria França, tratando de assuntos pertinentes à doutrina. E a gente viu a frase que Kardec escreveu, né, quando se tratando da locação do terreno da Vila Seguir, que Amélie Boudet fizesse, Kardec disse estaria bem feito. Mas, infelizmente, a gente tem muito pouco suporte documental com relação às experiências profissionais de Amélie Boudet. Eu vou trazer algumas. Canuto Abreu informa, mas não traz as referências de onde, né, quais as fontes que ele fez uso para trazer e escrever essas informações na sua obra. Que Amélie Boudet foi professora de Letras e Belas Artes e colaborou com o Rivail no Instituto Educacional Técnico, né, no final dos anos 20, início dos anos 30, aquela escola de 1º grau, né, que Kardec havia fundado, logo que ele chegou em Paris. Canuto afirma que Amélie Boudet teria escrito 3 obras, né, Contos Primaveris, Noções de Desenho, O Essencial em Belas Artes, nesses respectivos anos. Mas a gente não tem nenhuma fonte da onde ele pegou essas informações. Até hoje não foram localizadas, nenhuma dessas edições, nenhum desses livros foi localizado até o presente momento. Então, a gente fica muito curioso, né, de quais foram as fontes que Canuto Abreu fez uso para escrever, né, e trazer as informações que ele nos trouxe. Henri Sauce, na biografia lá de 1896, escrita sobre Allan Kardec, ele escreve e indica que Amélie Boudet teria sido governanta e teria um diploma de 1ª classe, mas também não traz as fontes
né, da onde ele obteve essas informações. Em uma carta de 1831, essa carta também se encontra no projeto Allan Kardec, Rivaio faz alusão à experiência de Amélie Boudet como governanta, razão pela qual ele contava com ela exercendo essa profissão no Instituto Rivaio, naquela escola de primeiro grau. Ele escreve resumindo o que seria essa função de governanta que ela exercia no Instituto. Trata-se de dirigir um grande serviço doméstico. Provavelmente foi dessa carta, né, que Canuto Abreu se valeu para trazer aquela informação de governante e o próprio Henri Sauce, né? Então ele fala, trata-se de dirigir um grande serviço doméstico. Mas ele ainda esclarece, tudo o que diz respeito às aulas não lhe concerne de maneira alguma. Ou seja, nessa época, Amélie Boudet não exerceu qualquer função pedagógica ou dando aula no Instituto de Primeiro Grau, né, que era o Liceu Polimático Pensionato para meninas, logo em seguida, também que foi aberto. E aí, em 2 discursos de Amélie Boudet, né, esses discursos também constam no Museu Arcola, podem ser localizados no projeto Allan Kardec, existia na Escola de Comércio e Pensionato para Meninas, né, que Kardec fundou nos anos 40, para os melhores alunos, no final de cada ano, existia uma distribuição de prêmios para as melhores alunas. E aí eu trago 2 desses discursos, 2 dessas cartas. Várias cartas chegaram, de vários anos da existência do pensionato, mas eu trago 2 em especial para observar exatamente a experiência que Amélie Boudet tinha e as funções que ela exerceu. Na carta de 1844, no discurso de 1844, Amélie relata às crianças que, ao ser encarregada pelos seus pais para supervisionar sua educação, é muito importante isso, a gente vai ver na função que Amélie Boudet exercia, eles me transmitem uma parte de seus direitos. Desejo, minhas crianças, que a sua educação seja baseada nesses sentimentos, que sempre me esforçar em lhes inspirar. Na carta, no discurso de 1845, Amélie Boudet agradece o reconhecimento que manifestam pelos cuidados proporcionados à sua educação. São todos motivos que me fazem apreciar o título de mãe que me dão e afirmo. Com poucas exceções, todas tiveram progressos sensíveis, né, mostrando a familiaridade no desempenho escolar dessas meninas. Muitas os fizeram de modo notável. Muitas também mostraram, pelo estudo, um ardor, um zelo, uma perseverança dignos de todos os nossos elogios, né? Então, lendo esses discursos, a gente vê a proximidade, né, nesse processo educacional dessas meninas. Na Revista Espírita de 1865, ninguém melhor que o próprio Kardec, né, para descrever as habilidades de Amélie Boudet. E a gente encontra, na Revista Espírita de 65, o seguinte trecho, escrito pelo próprio Kardec, falando sobre o Espiritismo. Foi a obra de minha vida, a ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei meu repouso, minha saúde. Filo por meu próprio impulso, e minha mulher, que nem é mais ambiciosa, nem mais interesseira do que eu, concordou plenamente com os meus pontos de vista e me secundou em minha tarefa laboriosa. Kardec, né, colocando Amélie Boudet, né, no seu devido lugar, secundando, né, as tarefas que Allan Kardec desenvolvia e concordando com seus pontos de vista. Como ainda por um trabalho muitas vezes acima de suas forças,
sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo. Então, até aqui, o que a gente vê? A gente vê uma Amélie Boudet que se fez presente profissionalmente junto a Rivaio na gestão e no processo educacional dentro de suas escolas, Kardec e o próprio Kardec na elaboração da doutrina espírita. A gente vê a presença de Amélie Boudet, sugerindo que ela tenha sido uma das pessoas com maior conhecimento sobre os projetos do mestre e o pensamento do marido, sendo a candidata natural a sucedê-lo. Abrindo mais um parênteses, vamos falar um pouquinho sobre a Livraria Espírita. A Livraria Espírita foi a última instituição que foi fundada por Kardec. E essa instituição tinha um duplo propósito. Ela seria uma editora, que publicaria as obras de Allan Kardec e serviria também como uma livraria. A gente já falou em um dos nossos bate-papos sobre o catálogo racional, sobre a característica não autoral do catálogo racional, e sim para se servir de um catálogo das obras disponíveis para serem vendidas na livraria. Então, a Livraria Espírita tinha essas duas características e esses dois propósitos. Serviria como ser a editora, Kardec sairia da mão dos editores que ele tinha trabalhado até aquele momento, e, além disso, serviria para vender as obras. Em 2 de abril de 69, Kardec recebe, ou receberia, porque 31 de março ocorreu o desencarne do mestre, o governo francês fornece o brevet, autorização para Allan Kardec ser livreiro, conforme era exigido na lei naquele momento. O brevet foi transferido formalmente para Amélie Boudet em 20 de agosto do mesmo ano. A livraria passaria a fazer aportes ao Caixa Geral do Espiritismo de todos os lucros constatados pelos balanços anuais. Isso já estava previsto quando da criação da Livraria Espírita. Todo o excedente de lucros seria revertido ao Caixa Geral do Espiritismo. Vamos falar um pouco agora sobre a sucessão, após o desencarne. A gente sabe que o testamento original de Rivaio é datado de abril de 1846. Esse documento existe, é de conhecimento do movimento espírita. Mas na sucessão que ocorreu, o que foi transmitido para Amélie Boudet? Todo o patrimônio pessoal, os direitos legais à revista espírita, os direitos à recém-criada Livraria Espírita e as obras publicadas com o pseudônimo de Allan Kardec, os arquivos pessoais, o arquivo pessoal de Allan Kardec, que continha os manuscritos catalogados e trabalhos em andamentos, dentro da Sociedade Parisiense, e o arquivo pessoal existente do próprio Kardec. Parte veio para Amélie Boudet. Por que parte? A gente vai ver a seguir. Foi transmitido também para Amélie Boudet o projeto dirigido por ele, que foi denominado Constituição Transitória do Espiritismo. A gente sabe que por problemas na grafia do nome, no atestado de óbito e no testamento, precisou o governo francês emitir, analisar aquela divergência, e foi emitido um documento oficial que chama Ata Notorial de Notoriedade, que é de abril de 69, aonde coloca que o nome de Allan Kardec devia ser grafado como Derizar Hippolyte Léon Rivaio. Isso foi importante nesse processo de sucessão. A relação de todos os bens que foram partilhados foi listada em 30 de agosto de 1869 como parte do inventário de Rivaio. Amélie Boudet é confirmada como legatária universal nos termos do seu testamento holográfico. Aquele testamento lá de 1846, houve a confirmação de Amélie Boudet como legatária universal. E entre os bens partilhados, constam nesse documento fundos de comércio, de livraria e publicação de obras relativas ao espiritismo
e direito de propriedade das obras literárias, que foi avaliado em 20 mil francos. E constou também uma dívida que tinha que receber dos senhores Lacroix, né? Lembrando que a Lacroix foi uma das livrarias que Kardec trabalhou. Existiu uma dívida, né, um crédito com essa livraria, que constou dos bens que foram partilhados, esse crédito para Amélie Boudet. Aqueles manuscritos que eu mencionei e documentos do acervo de Kardec, que em algumas oportunidades eu mencionei que a Revista Espírita trazia aquelas informações, trago uma outra aqui. Na Revista Espírita de 62, Kardec já tinha manifestado a sua intenção de concentrar aonde? Na sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todos os documentos relativos ao espiritismo. E no próprio regulamento, no próprio estatuto da Sociedade Parisiense, cabia ao presidente diretor da Sociedade Parisiense conservar esses artigos, ou esses arquivos. Então, parte desses arquivos, né, os arquivos que estavam de posse de Allan Kardec naquele momento, né, foram transmitidos para as mãos de Amélie Boudet e não ficaram na Sociedade Parisiense. Tanto que Amélie Boudet se utilizou desses manuscritos que estavam em poder de Allan Kardec para publicar artigos na Revista Espírita, com devidamente assinada, né? E conforme Leymarie declarou que documentos foram entregues à Sociedade Anônima em 1873, correspondências e manuscritos espíritas de importância, dentre os quais constavam as comunicações mediúnicas obtidas na sociedade e o rascunho de pelo menos um livro que Kardec estava escrevendo, Previsões e Revelações. Então, parte daquele acervo que Kardec reuniu, estava reunindo, parte estava na Sociedade Parisiense e parte estava de posse de Allan Kardec, no momento do seu desencarne, tanto que foram para as mãos de Amélie Boudet. E ela fez uso desses manuscritos, publicou artigos na Revista Espírita, e só em 1873 ela passou às mãos da Sociedade Anônima esses documentos, né, que estavam, parte dos documentos que estavam em posse de Allan Kardec. Vamos falar um pouquinho da Constituição de Transitória do Espiritismo para a gente começar a entender, né, o papel que Amélie Boudet ocupou nesse processo todo. Desde o relatório do Caixa do Espiritismo, que eu mencionei, né, que foi feito em maio de 65, Kardec destaca, ressalva a importância de prover para o futuro e preparar uma fundação que auxiliasse aquele que o substituísse na tarefa e informa que já estava elaborando os projetos no papel, né? Isso em maio de 65. Em dezembro de 68, né, Kardec publica aquele artigo Constituição Transitória do Espiritismo e ele escreve nesse artigo: para dar a essa instituição uma existência legal, ao abrigo de toda contestação, dar-lhe, além disso, o direito de adquirir, de receber e possuir, ela será constituída, se for julgado necessário, por um ato autêntico, um ato legal, sob forma de sociedade comercial anônima. Isso está previsto na Constituição Transitória do Espiritismo. A gente entendendo um pouco esses fatos que eu trouxe, vamos começar a analisar as primeiras ações que foram tomadas para dar continuidade, né, à divulgação, a todo aquele movimento que Kardec, até o seu desencarne, fez. Dentre as diretrizes foram abordados os cismas a serem evitados e a transição do chefe do espiritismo de um indivíduo, né, que Kardec colocou essa informação na Constituição Transitória, para uma comissão central. Né? De novo, guardem essa palavra que nós vamos tratar bem mais à frente.
né? Então, seria transmitido para uma comissão central. Além do desenho da estrutura da instituição, as atribuições desta comissão e as reuniões divididas em assembleias e congressos. Kardec deixou isso tudo formatado na Constituição Transitória. Na Revista Espírita de maio de 1869, a gente tem o senhor Delian como secretário-geral e Amélie Boudet como supervisora. E encontramos um convite nesse artigo publicado em maio de 69 a todos os espíritas, falando assim: todos os de boa vontade, para se unirem no esforço comum e se dedicarem à obra com a mesma abnegação e a mesma sinceridade que Kardec. Em 9 de abril, o senhor Levin, que era vice-presidente da Sociedade Parisiense, inaugura o novo local para as reuniões semanais. Ele relata providências, na Revista Espírita, tomados pela comissão nos últimos dias. De novo, eu menciono a existência da comissão e as decisões já sendo tomadas por esta comissão. Ou seja, levando a crer que essa comissão já estava formada. Ele encaminhou a eleição, sendo nomeados para a nova diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o senhor Levin, o senhor Mallet, o senhor Canaguet, o senhor Ravin, o senhor Delian, o senhor Delane Pai, Alexandre, o senhor Taillet, e sobre a presidência da Sociedade Parisiense, assume cargo o senhor Mallet, que é eleito. O senhor Mallet convidou os presentes, isso tudo relatado na Revista Espírita, a seguirem escrupulosamente a Constituição Transitória do Espiritismo, considerado por ele como plano da vasta e sábia organização deixada pelo mestre, última expressão de seu gênio, sobre o qual ele destaca o papel a ser cumprido pelas sociedades espíritas, incluindo aí a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na sessão do dia 16 da Sociedade Parisiense, Amélie Boudet se posiciona publicamente e formaliza a todos os presentes as suas primeiras decisões. E aí a gente vai destacar algumas dessas decisões que Amélie Boudet torna pública e formaliza. Ela, como legatária universal das obras de Allan Kardec, né, ela recebia os direitos, ela recebia, né, as receitas referentes à venda dos livros espíritas e às assinaturas feitas da Revista Espírita. E a Amélie Boudet, primeiramente, ela resolve doar anualmente à Caixa Geral do Espiritismo o excedente do lucro proveniente dessas vendas, bem como o das operações da Livraria Espírita, com relação às obras que seriam vendidas na Livraria Espírita, o excedente do lucro, ela também, né, informa que vai doar anualmente para a Caixa Geral do Espiritismo. Mas isso não foi simplesmente assim, vou doar e ponto. Ela coloca a condição para isso. E quais foram as condições que ela colocou? A condição expressa de que ninguém, a título de membro da Comissão Central, mostrando mais uma vez aqui, né, o destaque para a Comissão Central, ou outra, tem o direito de imiscuir-se neste negócio industrial, já que Amélie Boudet pretende tudo gerir pessoalmente, programar as reimpressões das obras, programar as publicações novas, regular a seu critério, a critério de Amélie Boudet, os emolumentos de seus empregados, o aluguel, as despesas futuras, em uma palavra, todos os gastos gerais. E aqui a gente já vai percebendo também, né, o poder decisório de Amélie Boudet e a familiaridade na tratativa negocial, em venda de obras, em pagamentos e colocar valores, né, de salários, de aluguéis, controlar despesas. Destaco esse ponto aqui.
E ela também fala o seguinte: a Revista Espírita, está aberta à publicação de artigos que a Comissão Central julgar úteis. Mais uma vez eu destaco a figura dessa Comissão Central, demonstrando que ela existia. Então, está aberta a publicação de artigos que a Comissão Central julgar úteis para a causa do Espiritismo, mas com a condição expressa de ser previamente, os artigos serem previamente sancionados pela proprietária. Por quem? Por Amélie Baudet. E pelo comitê de redação, sucedendo o mesmo com todas as publicações, seja quais forem. Então, o que a gente vê aqui? Amélie Baudet assume o controle direto das operações das instituições, da Livraria Espírita, da Revista Espírita, deixadas por ela como legado, né, como a gente viu, na sucessão direta de Allan Kardec. A Livraria Espírita e a Revista Espírita, demonstrando aqui, né, a familiaridade com gestão de negócios que Amélie Baudet possuía. Ao que tudo indica, Kardec teve a oportunidade de iniciar seus planos de sucessão ao instituir a Comissão Central. Por isso que eu frisei em vários momentos, para a gente se atentar àquela figura quando aparecia a Comissão Central, prevista na Constituição Transitória do Espiritismo. Pois vemos tal comissão ser citada por mais de uma pessoa, em diferentes contextos. E aí eu vou trazer e repetir alguns que eu já citei. Por Flammarion, no seu discurso de 2 de abril. Flammarion escreveu: faz alguns meses, sentindo próximo seu fim, preparou as condições de vitalidade de tais estudos para depois de sua morte e instituiu a Comissão Central que lhe sucede. Então, a Comissão Central foi instituída por Allan Kardec. Em outra ocasião, o recém-possado senhor Mallet, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando deu a conhecer suas intenções no cargo de presidente da Sociedade Parisiense, que, segundo ele, eram partilhadas pela Comissão Central, e assim o espera pela maioria dos espíritas. A própria Amélie Baudet, eu mostrei em vários trechos, né, quando ela coloca as suas posições, as suas primeiras ações, ela cita nas suas decisões as possibilidades e as restrições de atuação da comissão. E o último que eu trago foi o senhor Gilbert, que era presidente, né, da Sociedade Espírita de Rouen, que em uma carta endereçada à Sociedade Parisiense, ele escreve: devemos todos nos reunir à Comissão Central, sediada em Paris, que para nós representa o mestre desaparecido. E é o que acontecerá, senhores, se, como estamos persuadidos, vos dedicardes a seguir o caminho que ele traçou. Infelizmente, né, nenhuma dessas pessoas que mencionou, citou a comissão, trouxe os nomes das pessoas que faziam parte dessa comissão central. Aqui eu só trago uma observação, que aqueles manuscritos que foram herdados por Amélie Baudet, né, e foram publicados em vários artigos, né, destacando que eram póstumos, né, e eram de Allan Kardec, né, foram assinalados sempre como obras póstumas, e começaram a ser publicados a partir de junho de 1869, e esse fato aconteceu ao longo dos anos de 1870 e 71. E a maior parte, se não a totalidade desses artigos, fizeram parte, né, da obra Obras Póstumas, publicada em 1890. E aí, passando esses primeiros momentos, esses primeiros meses após o desencarne de Kardec, o que acontece? A gente tem a criação da Sociedade Anônima. Então, após 3 meses após o desencarne de Kardec, Amélie Baudet, junto com um grupo de espíritas escolhidos entre os mais conceituados em espiritismo, todas essas informações constam nas revistas espíritas,
ou tinham sido designados especialmente pelo próprio Allan Kardec para o auxiliar em seu trabalho cotidiano, foi fundada a Sociedade Anônima, com participações e capital variável do Fundo Geral Central do Espiritismo, vulgarmente conhecida como Sociedade Anônima, com base no que seria possível e implementado imediatamente para seguir a estratégia proposta na Constituição Transitória do Espiritismo. Amélie recebeu estímulo, né, inúmeras e calorosas marcas de simpatia que lhe foram dadas por todos os espíritas da França e do estrangeiro e que a tocaram profundamente. Estes testemunhos lhe ajudam a suportar as dificuldades e as fadigas de toda a natureza, inseparáveis da pesada tarefa a que se impôs. Essas informações todas constam nas revistas espíritas. Lembrando que a lei que definiu as exigências legais para a formação das empresas no formato de sociedade anônima era uma legislação extremamente recente na França. Ela foi criada em julho de 1867, ou seja, Kardec teve contato com essa lei, tanto que ele menciona na Constituição Transitória do Espiritismo, né, uma sociedade anônima, sociedade comercial anônima, que consta no texto da Constituição Transitória. Então, Kardec conheceu essa legislação, né, e viu o formato que deveria ser formada a sociedade anônima e que foi formada. Então, os estatutos constitutivos da sociedade que estava sendo fundada tinham que seguir as diretrizes que eram impostas por esta lei de 1867. E aí, em 3 de julho de 1869, a gente tem o ato constitutivo da sociedade, que inicialmente recebeu aquele nome, né, que eu já mencionei aqui. No dia 22 de julho, é feita uma declaração perante um tabelião de Paris, tendo como fundadores Amélie Boudet, o pintor Monvoisin, o senhor Gilbert, o senhor secretário, o senhor Delien, o senhor Bittard, o senhor Taillet e o senhor Joly. O objetivo que constava, né, o objeto da sociedade anônima. Adair, oi, pois não. Por favor, você podia voltar à página? Eu nunca te interrompo, Adair, só uma pergunta rápida. Claro. Eu estava com o microfone desligado aqui. Esse pessoal aí perante o tabelião, né? Os fundadores da Sociedade Anônima. Pergunta que eu te faço, seriam esses aí os membros da Comissão Central, Adair? Será? Essa é uma grande pergunta, Bruno. Então, como a gente não tem maiores detalhes sobre a Comissão Central, qualquer coisa que a gente afirmar, né, a gente está inferindo, a gente não tem essa informação. Mas levanta uma lebre, né, Adair? É uma coisa... Né? Sim, são pessoas próximas, eram pessoas próximas a Allan Kardec. Ok, meu amigo, desculpa aí, viu, Adair? Imagina, importante, a sua intervenção foi muito importante. Então, o objetivo da Sociedade Anônima qual era? Divulgar o Espiritismo por todos os meios que as leis autorizam, e principalmente a publicação de um jornal espírita e de todas as obras que tratam do Espiritismo. A partir deste momento, Amélie deixa o controle que ela tinha naquela fase transitória pós-desencarne de Kardec. E a Sociedade Anônima, como representante dos acionistas, assume a Revista Espírita e assume a Livraria Espírita. Amélie Boudet aportou no capital social da Sociedade Anônima um conjunto de bens que foi avaliado em 25 mil francos. Isto representava 62,5% do fundo social, do capital social desta sociedade. Ou seja, ela era acionista majoritária, para o qual recebeu suas cotas. Foi passado para a Sociedade Anônima um fundo de comércio estabelecido por Amélie Boudet, que tinha sido recentemente criado
em Paris, na Rua de Lille, incluindo propriedade com direito de publicação. Do quê? Do jornal fundado em 1858 por Kardec, sob o título de Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. De todas as obras do Sr. Allan Kardec sobre o Espiritismo, inclusive suas obras póstumas. E da livraria e de todos os produtos manufaturados, né, todos os produtos editados, confeccionados, os clichês, os equipamentos e toda a estrutura, qualquer que fosse, que atualmente era usada naquele fundo de comércio. Bruno, hoje eu vou parar por aqui. Eu contei um pouco sobre esse processo que ocorreu nos primeiros meses após o desencarne de Kardec, informações que são obtidas da própria Revista Espírita. A gente vê a Amélie Boudet tomando a frente, nesse período inicial, de tudo, colocando à disposição as publicações das obras e colocando as condições, que tudo passaria por ela. Trouxe 3 cartas mostrando a confiança de Allan Kardec, que Allan Kardec depositava sobre a atuação de Amélie Boudet, aquelas cartas de 1862, quando ele estava ausente, quando ele estava no processo de divulgação da doutrina, nas viagens espíritas de 1862, a confiança que ele depositava em Amélie Boudet, e Amélie Boudet mostrando que ela efetuava vendas, que ela recebia pessoas, cuidava de aluguéis, fechou valores de aluguéis, e Kardec ainda escrevendo, né, com relação à locação do terreno lá na Vila Seguir, que o que Amélie Boudet fizesse, né, estaria bem feito. Né? Mostramos um pouco o que foi a Constituição Transitória, publicada na Revista Espírita, mostramos um pouco os planos de Kardec, que já vinha desde 1865, quando ele funda, né, aquele Caixa Geral do Espiritismo, separando a contabilidade do casal Rivaio, né, da contabilidade relativa ao Espiritismo, para divulgação, para publicação das obras. Vimos que aquele Caixa Geral do Espiritismo recebia doações para se manter. Vimos Kardec fazendo doações para esse fundo, ou seja, para a própria manutenção da obra da vida dele. E vimos Kardec colocando a Amélie Boudet, né, como a sua mais fiel escudeira, secundando, seja na escola, aonde ela ajudou, onde as escolas que eles fundaram e trabalharam, seja na obra da vida de Kardec, né, que foi o desenvolvimento da doutrina espírita, a gente enxerga, a gente vê a Amélie Boudet ao seu lado, participando ativamente. Na segunda parte, vou trazer mais fontes primárias e vamos entender um pouco melhor, né, a Amélie Boudet nesse contexto do Espiritismo. Hoje era isso, Bruno. Meu amigo, perfeito. Só 2 questões, Adair, para você. Uma de menor importância. Meu amigo, o Canuto de Abreu, no seu Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, né? O próprio título, Adair, remete que é uma tradição lendária, né? Mas veja bem, a coisa ali do governanta tem substância nas fontes primárias, né? Tanto de Henri Souza como o Canuto. Aí me diga uma coisa, quando o Canuto descreve aquela coisa de Amélie como poetisa, como escritora, você apresentou aí 3 livros, né? Me diga o que é que a gente... É difícil as fontes de Canuto, quando ele não cita a fonte, né? Infelizmente, porque tem coisa que se comprova. Eu entrevistei o Carlos Chetti e aquela coisa que a gente falava nas palestras, a Ilha da Reunião, né, do seu Budan com as filhas.
Então, jamais o senhor Budão veio da ilha, da reunião, e está lá na tradição histórica e lendária, o Livro dos Espíritos. Né? Então, aquilo ali não tem como chegar a Amélie escritora. Né? Aquilo pode ser lenda. É uma interrogação, né, Bruno? A gente, infelizmente, né, a gente não localizou até o presente nenhuma dessas obras. Né? Então, é aquele negócio. Quais são as pesquisas que a gente faz? A gente procura em bibliotecas, a gente procura no jornal, né, de Bibliographie de la France, aonde as obras que têm depósito legal aparecem no jornal. Então, talvez estas obras não tiveram depósito legal, como outras que a gente sabe, né, que o próprio Kardec publicou que não tiveram depósito legal, que era uma figura não muito assim, a legislação que cuidava da parte de tipografia, da declaração de impressão, depósito legal, às vezes não era tão seguida à risca, como a gente já mostrou em alguns artigos que a gente publicou. Então, talvez essas obras não tiveram o seu depósito legal. Talvez essas obras foram impressas em pequenas quantidades, né? 20, 30 exemplares, que é onde a Amélie transformou aquilo no opúsculo, no livro, né, que distribuiu para amigos, não chegou nem a comercializar, mas são inferições. A gente não localizou, mas temos hipóteses. Meu amigo, e uma última questão, Adair, por isso que eu mal educadamente te interrompi ali, perguntando, Adair, esse pessoal aí que está fundando a sociedade, não seria a Comissão Central? Como você mesmo viu, o nome dos membros jamais foi citado ali por terceiros. Né? Mas uma coisa eu observei, havia a Comissão Central, mas a Amélie sancionava tudo, absolutamente tudo. Aí você, no início do programa de hoje, você disse que a Amélie, não é, a imagem dela foi arranhada, como se fosse uma ingênua, e a gente viu que de ingênua não tinha nada, absoluta confiança do marido no trabalho da educação, a governanta ali supervisionava a educação dos meninos, já era considerada uma mãe, e esta grande gestora, legatária universal, e ali sancionando tudo. Pergunta que eu te faço, Adair, fica muito difícil. Lemarie, a gente já tem absoluta certeza que ele não adulterou nada com relação à Gênese. Fica muito difícil, ou Lemarie, ou se a gente querer ir para Delian, que tenham feito qualquer coisa se respaldando na ingenuidade de Amélie. É isso mesmo, Adair? Bruno, todas as informações que eu trouxe hoje ou estão em algumas cartas em fontes primárias ou estão na própria Revista Espírita. Não foi mencionado o nome de Lemarie em nenhum momento. Em nenhum momento. Por que não foi mencionado? Não foi intencionalmente. É porque a figura de Lemarie, nesse processo, inexiste. 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 Lemarie começa a aparecer mais para frente. Então, nessa segunda parte do nosso programa, porque realmente a quantidade de informações é muito grande, né, e muita coisa eu tive que ler mesmo aqui, trazer, é o que está na Revista Espírita, com exceção de algumas fontes primárias, das cartas, dos discursos de formatura, né, para as melhores alunas ali nos anos 40, mas para mostrar já, né, a atuação de Amélie Boudet dentro das escolas, né, nas cartas de 1862, com Kardec ausente, né, fazendo a viagem espírita de 1862, quem estava à frente ali era Amélie Boudet. Ela que comercializava, ela recebia a pessoa da Rússia, ela que trocou ideias com relação ao livro dos espíritos, os livros dos médiuns, ela é que negociou o valor do aluguel, né? E a frase de Kardec, acho que ninguém melhor do que ele, né, para falar o que você fizer está bem feito, na carta, e na Revista Espírita, ele declarando, Amélie Boudet secundando ele, né, em todas as operações da vida pessoal
e na vida referente à divulgação da doutrina espírita. Perfeito, meu amigo. Então, como a gente iniciou dizendo que ao lado do grande homem tem uma grande mulher, e na falta física, na ausência física desse grande homem, a mulher tomou a frente e fazendo tudo bem feito, né? Adair, gratidão, viu? O presente que você está trazendo aqui para todos nós nessas semanas, né? Eu sei que as fontes primárias, elas não são ilimitadas, né? Tem um limite, mas o que você está trazendo aqui, a gente agradece de coração, viu? Brigadão. Então, até domingo que vem, meu amigo, viu? Na continuação, agradeço, Bruno. Quem assistiu, continua. Abração, querido. Eu que agradeço. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço, Bruno. Pessoal, até para a semana, sempre com Kardec, sempre com as fontes primárias. Paz e bem.